família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo aí dessa terça-feira. Essa terça-feira aí, né, gente, que tá começando aí a data FIFA, né, sem jogos, os clubes aí, a maioria dos clubes aí de folga hoje também. A gente vai falar de Vasco, a gente vai falar aqui de Copa Sul-Americana, vamos falar aqui de Copa do Brasil, vamos falar também aqui de jogadores aqui do Vasco da Gama que podem estar em fim de contrato, que o Vasco já está monitorando aí, já está se movimentando nos bastidores para adquirir os direitos federativos desses jogadores em definitivo. Mas antes de mais nada, peço a vocês para que deixem o joinha, para que deixem o like, para que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar. E para poder impulsionar aí o canal na plataforma do YouTube, serei muito grato a vocês pela força, serei muito grato a vocês aí pela moral, pois eu preciso muito da ajuda de todos vocês aqui, seguidores. Assistam os vídeos também, gente, deixa o like, principalmente aí, ó, deixando o like aí para me ajudar, para poder impulsionar aí os vídeos aí, impulsionar também o canal na plataforma do YouTube. Quase 1.500 inscritos, né? Se a metade aí assistiu os vídeos, ó, o vídeo de ontem eu peço até desculpa, peço perdão a vocês, tá? Foi imenso, quase 1 hora de vídeo, mas tinha muita coisa para falar, gente. E olha, ficou coisa de fora que eu vou abordar hoje, tá? Inclusive sobre o Pedrinho, né? Que teve ontem lá no sorteio lá da Copa do Brasil, na sede da CBF. Ele falou sobre algumas coisas ali importantes. Eu trouxe alguma coisa aqui ontem, mas não trouxe tudo. Daí o principal eu deixei para hoje, que senão o vídeo ia ficar monstruoso, cara. Então, eu já vou falar sobre isso já já, pessoal. Vamos falar por enquanto, né, da sequência que o Vasco vai ter aí durante o mês de abril, a partir do fim aí da data FIFA. Assim que acabar a data FIFA, né, acabar aí os amistosos aí que a seleção brasileira vai disputar, o Vasco vai ter uma sequência aqui fuderosa, cara. Não vai ser fácil não, vai ser um jogo atrás do outro. Lá pro final do mês de abril, lá, o Vasco já vai estar disputando 3 competições aí em paralelo e vai ser complicado, tá? Olha só, a maratona começa no dia 1º do 4, dia da mentira, dia 1/4, pegando o Curitiba lá no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro, né? Já começa daí. Aí, 3 dias depois, no dia 4/4, vou deixar para vocês aqui em cima, tá? Dia 4/4, pega o Botafogo aqui em São Januário, já está marcado, a partida vai ser em São Januário contra o Botafogo, também pelo Brasileiro. Aí começa a estreia do Vasco no dia 7/4 na Sul-Americana, enfrentando o Barracas Central da Argentina. Eu acho que é naquele estádio lá, como é que é o nome, cara? Não sei que lá, Quito Tapia, alguma coisa assim, né? Pô, eu tinha lembrado o nome da porcaria do estádio, agora esqueci de novo. Eu sei que o final é Tapia, né? Lá na Argentina, pela Sul-Americana, dia 7/4. 4 dias depois, dia 11/4, o Vasco volta a disputar o Campeonato Brasileiro, vai pegar o Remo lá em Belém do Pará, fora de casa também, pelo Brasileiro. Aí, 3 dias depois, 14/4, pega o Audax Italiano pela Sul-Americana de novo, aqui em São Januário. No dia 19/4, pega o São Paulo em São Januário também, pelo Campeonato Brasileiro. Dia 22/4, 3 dias depois, é a estreia do Vasco na Copa do Brasil contra o Paysandu, né? Esse jogo aí que eu vou falar daqui a pouco pode ser no Mangueirão ou pode ser no Curuzu, tá? Que está de capacidade lá de 16 para 16 mil torcedores. Vai se tornar um caldeirão se for lá, porque vai ter show da banda Guns N' Roses lá no Mangueirão, próximo dessa data, né? Eu já vou abordar já esse assunto.
4 dias depois, no dia 26/4, o Vasco volta a jogar pelo Brasileiro contra o Corinthians, lá no Itaquerão. E no dia 30/4, fechando o mês, data do meu aniversário, o Vasco volta a jogar novamente pela Sul-Americana contra o Olímpia, aqui em São Januário. Então, a maratona aí, cara, intervalo de 3, 4 dias no máximo, de uma partida para outra. E parece que a comissão técnica deve mandar, né, algum time alternativo para disputar a Sul-Americana. Copa do Brasil eu acho que não, tá? Copa do Brasil talvez o Vasco vá até com um time titular para enfrentar o Paysandu. Agora, a Copa Sul-Americana, esses 3 jogos aí contra o Barracas, contra o Audax Italiano. Não, o Audax Italiano vai ser aqui, né? Contra o Barracas, pelo menos, né? Que vai ser o primeiro jogo fora, o Vasco deve mandar um time alternativo para lá. Vamos ver o que a comissão técnica vai decidir, porque diz que o mais importante para eles, né, é o Campeonato Brasileiro. Diz que o foco aí é o Campeonato Brasileiro. As Copas vão ser decorrentes aí da medida aí que o Vasco avançar, que o Vasco for aí nas Copas aí eles vão ver jogo a jogo o que vão fazer. Eu vou trazer aqui, cara, os vídeos do Pedrinho, né? Pedrinho que estava lá no sorteio lá da Copa do Brasil, na sede da CBF, e ele andou dando entrevista lá pro canal TNT, né? Andou falando de alguns assuntos. Eu vou trazer o primeiro vídeo aqui, justamente que ele fala, né, sobre o Campeonato Brasileiro, né? Uma primeira entrevista aqui do Pedrinho, que ele falando de priorizar o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil, né? É argumentado isso para ele, é questionado, e o Pedrinho falou aí que primeiramente, né, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas ano passado o Vasco chegou até uma final, né, da Copa do Brasil, e a intenção era fechar o ano, né, conquistando um título que também é muito importante aí para o clube, e o clube também visa isso também esse ano, né? O grupo prioriza a Copa do Brasil, é claro, mas também pensa, né, e sonha, né, com algum título de alguma taça, alguma Copa, né, para poder ter um ano mais positivo do que o ano passado, né? Dessa vez assim, chegar numa final e não bater na trave, né? Que a diretoria pretende também fechar um ano, se possível, com um título aí de alguma dessas Copas, ou a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana. Fica aí com o que o Pedrinho vai falar aí para a TNT Esportes. Daqui a pouco eu volto. A gente trabalha, obviamente, para conquistar títulos, né? Que isso fica muito claro para todo mundo. Só que todos sabem, pelo processo que a gente enfrentou durante algum tempo de reestruturação do clube, e tivemos a oportunidade de chegar numa semi e numa final. É lógico que o ideal seria carimbar com título, e isso não aconteceu. A gente tentou, nessas janelas, fortalecer o elenco, preencher mais o elenco com mais opções. Elogiadas as contratações por vocês mesmos, né? E esperando que alguns jogadores ainda deem o resultado que a gente espera, para que a gente tenha um elenco realmente forte para todas as competições. Mas sempre deixando claro que, assim, muito se falou na temporada passada que eu tinha priorizado a Copa do Brasil. Eu respeito muito a decisão da comissão técnica. A gente sabe da importância do Campeonato Brasileiro, que vai ser sempre, obviamente, uma conduta especial para a gente. E de acordo com as outras competições, a gente vai conduzindo. Então, para início é isso. Mas é lógico que a gente quer carimbar sempre uma competição com título. Agora o Pedrinho vai falar sobre o Felipe Coutinho, né, cara? E o pedido dele para ir embora do clube, para se desligar do clube. O Pedrinho ele começa falando que na época ainda do Marcelo Santana, né, que era o CEO, né, de futebol lá, o gerente de futebol, antes do Adilmar Lopes, que quem conduziu aí as tratativas com o Coutinho foi ele, né? Tudo foi com ele direto, tanto a parte financeira, junto lá também ao Aston Villa da Inglaterra, e ele falou que quando o Coutinho veio falar com ele sobre o problema que ele estava passando,
Diz que ele não fez nenhum obstáculo para que o Coutinho saísse de forma amigável, com uma rescisão amigável, sem ter que o Coutinho, né, arcar com alguma coisa, né? Ele falou que o Coutinho fez um esforço tremendo para vir para o Vasco e que o Vasco também fez um esforço danado para trazer ele também, né? E ele fala, inclusive, que muitas pessoas falaram, usam a expressão, como já usaram para ele, inclusive, para o Pedrinho, que é que ninguém botou uma arma na cabeça para ele vir, né? Só que as pessoas não sabem como é que do que o profissional abre mão para poder vir ao Vasco por amor, que ele abriu mão de muita coisa, de uma porcentagem muito grande que ele tinha para receber, que se a pessoa se colocasse no lugar, eu duvido que abriria a mão como ele abriu. Pedrinho, deixa eu só te falar uma coisa, mano. Deixa eu só falar uma coisa para você. Quando você fala isso pro torcedor vascaíno, ou pro torcedor de qualquer clube que é apaixonado pelo seu clube, tá? Você tá dando um tapa na cara do torcedor, cara, porque você quer comparar o Felipe Coutinho, ou até mesmo você, tá? Que tá com a tua vida estabilizada, que tá com a tua vida tranquila, porque assim, você não largou um emprego na Rede Globo, ganhando R$ 4.000 por mês para ficar dentro de uma cabine só comentando o jogo, sem pressão nenhuma, para vir pegar esse pepino aí que é o Vasco da Gama, para ser presidente do Vasco da Gama de graça. Eu não acredito que você largou um emprego estável dentro da Rede Globo para pegar o Vasco ali para não ganhar nada. Duvido, eu duvido que você faria isso, tá? Agora, o Felipe Coutinho abrir mão de parte do salário dele, de indenização, de multa que ele teria que receber para vir para o Vasco, até que ponto isso afetou o Coutinho financeiramente? É uma pergunta que a gente faz. Outra coisa, o Coutinho ele saiu porque ele quis. A torcida em momento nenhum pediu a cabeça do Felipe Coutinho. Só pediu que ele se dedicasse mais, né? Que ele mostrasse o líder que todo mundo achou que ele seria quando ele veio para o Vasco. Em que momento nenhum ele mostrou ser esse líder. Em momento nenhum o Coutinho, Felipe Coutinho, ele colocou ali a cara ali, ele foi protagonista numa partida. Para não ser leviano, cara, ele foi protagonista numa partida. Foi o primeiro clássico contra o Urubu, onde ele empatou o jogo do final. Ali ele foi protagonista. Mas tirando isso daí, e contra o Botafogo na Copa do Brasil também, que ele jogou muito bem, tá? A gente também não pode ser leviano e falar que ele não fez nada em jogo nenhum. Fez, mas muito pouco, cara, para quem esperava alguma coisa do Felipe Coutinho, na minha opinião. Então, a torcida começou a protestar e começou a criticá-lo com uma certa razão. E o Coutinho se achou injustiçado, né? Levou aquilo para a parte mental ali da coisa ali, parece que ele se abalou muito com as vaias. Aí, cara, vai de cada ser humano, cara. Tem gente que transforma aquilo ali em força e volta melhor, como eu já vi muitos exemplos, entendeu? Agora tem gente não, tem gente que se abala, que não aguenta, que pede para sair, que foi o caso do Felipe Coutinho. Então, ele não aguentou a pressão. E eu acho que, que para que um jogador ganhe como o Felipe Coutinho estava ganhando no Vasco, cara, ele abriu mão de uma multa monstruosa para vir para o Vasco. Agora, esse tempo que ele jogou no Vasco, quanto ele não ganhou, Pedrinho? Quanto que ele não ganhou em dinheiro? Ganhando aí na faixa de 1,5 milhão por mês, se não for mais, né? O negócio de bônus, etc e tal. Quanto é que o Coutinho não ganhou no Vasco, cara? Ou será que ele jogou de graça? Né? E, será que o cara ganhar o que ele ganha, cara, é o suficiente para o cara ficar abalado mentalmente a ponto de pedir para ir embora por causa de vaia? Ou será que alguma coisa a mais estava acontecendo com o Felipe Coutinho que a gente não saiba? Né?
Então, Pedrinho, bom, cara, essa tua palavra não se sustenta. E é a mesma coisa para você. Ninguém pediu realmente para você ser presidente. E na minha concepção, na minha humilde opinião, você não tem casca para ser presidente de clube. Não tem, cara. Você tem um aparato ao teu redor, você tem um grupo ao teu redor que te sustenta, que te auxilia, principalmente juridicamente, que é o pessoal da Sempre Vasco. Tem gente aí que é cobra criada do teu lado, entendeu? Agora, você não geriu nenhuma padaria. Então, assim, você tem boa intenção, a gente sabe que você tem boa intenção, você ama o clube, a gente percebe isso. Agora, experiência e know-how para poder exercer esse cargo você não tem. Muito menos o Felipe, que você tem como funcionário por ser teu amigo, né? Então, Pedrinho, cara, vale essa máxima sim. Ninguém botou a arma na cabeça do Coutinho para vir jogar no Vasco. A torcida abraçou ele, cara, no primeiro momento, quando ele chegou, abraçou ele como ídolo. E detalhe, o Coutinho, na minha humilde opinião, não é ídolo de nada, porque ele saiu jovem do Vasco com 20 anos, 19 anos, sei lá, né? Mal jogou pelo clube quando ele saiu e quando voltou, não jogou nada, cara, e não conquistou nada. Poderia ter conquistado uma Copa do Brasil agora contra o Corinthians, mas mais uma vez não foi protagonista, né? Não mostrou o protagonismo que um ídolo tem que mostrar. Agora, o Depay, do outro lado, com todas as críticas que tem em cima dele no mundo lá corintiano, decidiu a partida. Tá vendo a diferença? Como é que é? Então, Pedrinho, é complicado, cara. É complicado defender o Coutinho e dar razão para você. Mas, enfim, o Pedrinho conclui, né? Dizendo que o Felipe Coutinho estava passando por um momento difícil, né? Mentalmente. E eles viram muita parte mental do jogador e decidiu aceitar o pedido dele para sair e tal, pelo que ele fez pelo clube. Fica aí com o que o Pedrinho está falando, daqui a pouco eu volto. A contratação do Coutinho especificamente, que na época ainda era o Marcelo Santana, se eu não me engano, né? Ela foi conduzida por mim. Parte financeira, o diálogo. Então, assim, por muito respeito ao Coutinho e ao ídolo que ele é. E nessa reta final que o Coutinho veio falar comigo, de imediato a minha preocupação era realmente com a pessoa do Coutinho. Então, assim, eu não criei nenhuma resistência contratual, não nada disso, porque eu sei e conheço muito bem o Coutinho, o que ele estava passando e pelo menos o que ele passou para mim do sentimento dele. É um jogador que, assim, eu acho que merece muito respeito da torcida do Vasco. As pessoas, de um modo geral, têm por característica normalizar ou simplificar um ato muito grande feito pelas pessoas, numa frase que é muito criada: ninguém botou uma arma na sua cabeça para você fazer isso. Inclusive usaram para mim: ninguém botou uma arma na cabeça do Coutinho para ele abrir mão do que ele abriu. Mas é muito fácil falar. É só você pegar a porcentagem e você abrir mão do que você tem para ganhar na tua porcentagem para ver se você vai abrir. Então ele abriu mão de muita coisa, o Vasco fez um esforço muito grande para que ele viesse, por tudo que ele representa. Mas chegou no momento que ele pediu pela questão da saúde mental e sempre foi de imediato muito respeitado, principalmente por mim. É uma perda técnica importante para a gente, né? E como pessoa e liderança também do jeito dele. Mas é um cara que realmente eu acho que tem, apesar do pouco tempo ali com a gente, teve uma importância muito grande. Bom, agora foi perguntado ao Pedrinho, né, sobre candidatura à reeleição e também em relação ao investidor e o futuro comprador da SAF, né? Ele começou dizendo que ele não toca em assunto de eleição, que ele falou que essa época de eleição, um ano de eleição no Vasco dentro de São Januário é insuportável, a situação é insuportável, que ele nunca foi oposição, né? Que quando ele não estava concorrendo a nada, apesar dele ser situação hoje, ele nunca foi oposição do outro candidato. Ele falou que esse nome oposição não tinha que ocorrer dentro do clube, já que todo mundo pensa no bem do clube, todo mundo teria que se unir em prol do clube. Eu também concordo, né? Enfim, e ele diz que ele não sabe quantos infiltrados tem dentro da arquibancada num dia de jogo ali, para ele falar de política e acabar inflamando ali, né,
os bastidores políticos dentro do clube e ele prefere ficar quieto, ele prefere não falar nada, né, sobre negócio de eleição. Agora, sobre o investidor, ele falou que está num momento ali bem importante, né, da venda da SAF, né, tudo indica que é o Lamáquia, que é o Marco Lamáquia lá, o enteado da Leila Pereira, e ele não fala nome, claro, mas ele falou que está no momento ali de costurar o contrato da melhor maneira possível para não acontecer o que aconteceu com a 777, né? Que isso aí é uma fase importante ali para não ter erros, né? Para não cometer o mesmo erro e que o clube ele seja financeiramente gerido para o resto da vida, para o resto da existência e não só agora. E ele falou de uma coisa muito importante, eu quero deixar bem claro aqui para alguns torcedores do Vasco que acham que SAF e comprar a SAF de um clube é a resolução de todos os problemas, que ele vai falar justamente isso no final. Que o pessoal pega um exemplo de SAF que deu certo, que foi sucesso, e usa aquilo ali como que o clube vai ser uma potência do caralho em 2, 3 dias. E ele falou que não é isso. Pedrinho deixou bem claro aí nas palavras dele, falando sobre a SAF, dizendo que o pessoal tem mania de pegar um modelo de SAF que deu muito sucesso, que foi sucesso, que deu muito certo lá em determinado clube, e pega esse exemplo para colocar em qualquer modelo de SAF que se aplique a um clube de futebol. Como se aquele clube ali fosse virar ali uma potência do cacete e fosse conquistar tudo ali naquele mesmo ano. Ele falou que não é assim, que é uma maneira ali de estruturar o clube financeiramente e economicamente para o resto da vida, para ele ser para o Vasco ser um clube estruturado para o resto da vida, e não só no primeiro período, e não só em 1 ano, em 2 anos, como aconteceu com o Botafogo, cara. O Botafogo conquistou lá Brasileiro, Libertadores, o torcedor ficou empolgado, o texto é foda, o texto é bom pra caralho. Olha o que tá acontecendo com o Botafogo agora, cara. Olha o que está acontecendo. A dívida do Botafogo está na casa de 3 bilhões de reais já. 3 bilhões de reais. Tá? A última notícia negativa é que o Botafogo está com um monte de dívidas fiscais lá. Está com um monte de dívidas fiscais para pagar e o Estado do Rio de Janeiro está em cima do Botafogo cobrando essas dívidas. Vai começar uma sessão de penhora em cima do Botafogo, cara. Então, porra, que SAF é essa, cara? Que é a solução de todos os problemas. Então, um recado pro torcedor vascaíno, parar de ficar emocionado quando o Vasco está perdendo uma partida ou empatando em São Januário. Parar com essa merda de ficar, tem que vender logo pro Lamáquia, vende logo essa porra pro Lamáquia, porque só assim o Vasco vai poder respirar. Para de achar que isso vai ser a resolução dos problemas, o Vasco não vai perder mais, cara, porque vai perder, cara, com Lamáquia, sem Lamáquia, cara. Vai ter uma hora que vai perder, vai ter uma hora que vai ser vice, vai ter uma hora que vai estar mal no campeonato. Porra, ninguém faz milagre, cara. Fica aí com o que o Pedrinho tá falando, daqui a pouco eu volto. A minha candidatura eu não vou falar agora sobre isso. O ano de eleição eu falei isso, não sei se falei para vocês ou se eu falei internamente. É um ano que sempre foi muito complicado em São Januário de se viver. Por isso que eu nem toco muito no assunto para não levar isso para o estádio. Me incomoda muito hoje eu sendo situação e nunca fui oposição, para ficar claro, sempre participei apoiando outro candidato, mas nunca fiz oposição, que é uma palavra que para mim teria que mudar, né? Porque se todo mundo quer o bem do Vasco, mas é um ano complicado que eu sempre tenho muito cuidado, porque eu não sei quantos infiltrados podem estar ali numa arquibancada para inflamar de forma negativa. Mas com relação ao investidor que você perguntou, a gente está numa etapa muito importante, não posso dar data,
não posso dar nome, mas está num caminho interessante, que eu preciso de toda a cautela para construir e estruturar o contrato. Vocês têm um exemplo claro do que foi com o antigo sócio. Até por isso, uma busca, né, por um investidor sério, de credibilidade, de conhecimento de todos, para que o Vasco se torne, usar uma palavra sensata aqui, um clube estruturado pelo resto da sua vida. Porque quando se fala em SAF, se fala, obviamente, numa transição de uma associação para um clube empresa, as pessoas pegam um modelo de um clube que foi vitorioso de forma imediata e, de repente, isso não é o ideal para uma estabilidade do clube. O que a gente quer é que o Vasco nunca mais seja cogitado como um clube que não paga salário, que na minha gestão isso não aconteceu e não vai acontecer. Então é um clube estruturado pelo resto da sua existência e, consequentemente, fortalecendo todos esses setores estruturais, contratações, investimentos. É um passo importante que o Vasco está próximo de dar, mas não tem como eu cravar quando vai ser, se vai ser daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano, para não criar nenhum tipo de expectativa. Bom, espero que o pessoal tenha entendido o que o Pedrinho falou nesse vídeo aí, né, cara? Então, vamos trocar de assunto, vamos falar de Copa do Brasil. Olha, a partida de ida contra o Paysandu pela Copa do Brasil pode não acontecer no Mangueirão, tá? Seria marcado entre os dias 22, na verdade, são 3 datas que a CBF coloca à disposição, 21, 22 e 23 do 4. Só que vai ter o show do Guns N' Roses, dia 25 do 4, a minha banda preferida, por sinal, né, gente? E o confronto que pode acontecer, no caso, lá no Curuzu, no estádio Curuzu, que tem capacidade lá para 16 mil torcedores apenas. Ia virar um caldeirão, né, se fosse lá, né? Ou ser transferido até mesmo para outro estádio. Isso daí foi uma notícia que subiu aí do canal do Amadeu, aí, canal do Amadeu Vascaínos, o amigo lá do Leonardo Lacerda, lá na torcida Vascaínos, né? Então o que acontece? Parece que por causa do show do Guns, tá uma data muito próxima, tem a estrutura lá do palco e tudo, e não tem como ocorrer nessas datas. Só que agora, o Estado do Pará, né, o site lá, o Estado do Pará, subiu uma nota dizendo que o clube lá, o Papão, o Paysandu, sugeriu o dia 22 do 4 para a partida ser realizada no Mangueirão, alegando que a montagem da estrutura do show se inicia uma semana antes. Mas daquele piso que é colocado sobre o gramado, tem aquele piso que coloca em cima do gramado para proteger o gramado, só vai ocorrer no dia 23, ou seja, 2 dias antes do show. O show está marcado para o dia 25, então o jogo seria no dia 22 e no dia 23 eles colocariam lá o piso lá em cima do gramado, para proteger o gramado, para que o show seja realizado. Então, vamos aguardar, né? Parece que o Paysandu não quer abrir mão de jogar lá no Mangueirão, estádio lotado, né? A capacidade, e lá eles vão mesmo. Então, parece que o Paysandu, vamos ver o que a CBF vai decidir nessa questão aí de onde será a primeira partida do Vasco contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Falar do Marino Inestrosa, tá? O Vasco pretende aí intensificar aí a ambientação, cara, do colombiano nessa data FIFA, para deixá-lo aí mais à vontade para 2026. Marino Inestrosa, que ainda não se adaptou ao futebol brasileiro, tem entrado aí há alguns minutos. Na verdade, ele jogou 8 jogos e não participou de nenhum gol, não participou de nenhuma ação de gol. Jogou 142 minutos, que dá aí 17 minutos por partida, tá? Isso aí um scout aí do Jogada 10, site Jogada 10, dizendo que o Vasco está querendo aí ambientar aí o colombiano, né? Que ele anda mal, ele ainda não se entrosou ainda com o futebol brasileiro, não se ambientou o futebol brasileiro, e o Vasco vai usar aí a data FIFA justamente para isso, para deixar aí o Marino aí na ponta dos cascos. Marino que custou aí 6 milhões de dólares, 6 milhões de dólares,
equivalente aí mais ou menos a 30 e poucos milhões de reais. Não foi barato, né? E seria um pecado enorme, cara, se esse jogador aí não engrenar, entendeu? Mas o Marino tem que, ó, pra ontem aí, cara, começar a achar o futebol dele aqui no Brasil, pelo Vasco da Gama, porque tá complicado, não custou barato e fica complicada a situação. Olha, gente, vamos falar aqui do Robert Renan. O Robert Renan, né, que ele está emprestado ao Vasco da Gama pelo Zenit e até o meio do ano. Existe a possibilidade de extensão até o final do ano do empréstimo dele, né? O Vasco tem essa possibilidade de estender, acho que se eu não me engano, até o final do ano. E se o Vasco quiser contratá-lo em definitivo, vai ter que pagar 8 milhões de euros, cerca de 48,6 milhões de reais, até o fim do empréstimo, que termina no meio do ano, ou até o mês 11, se o Vasco estender esse empréstimo. E continuando a falar do Robert Renan, o Robert Renan recebeu o título de cidadão benemérito lá do Distrito Federal em Brasília. Ele que é oriundo da cidade de Ceilândia, né? Que fica a 30 quilômetros ali de Brasília. Inclusive o Cerrado foi no evento, ele fez lá uma live direto lá da sessão dele, né? Da Câmara lá da Assembleia Legislativa, onde foi a premiação, que ele tem um projeto social aí para crianças e adolescentes lá da cidade de Ceilândia, né? Que para tirar ali as crianças da rua, os jovens da rua, do tráfico de drogas, esse tipo de coisa, ele tem lá um projeto esportivo. Eu vou deixar aí um trechinho aí da apresentação do Robert Renan sendo ovacionado ali na Assembleia Legislativa ali, muito merecido ali, apesar de novo, 22 anos que tem o Robert Renan e já tomando essa iniciativa, o jogador quer ter, né, o instituto dele pessoal, o instituto dele particular futuramente. Fica aí, rapidinho com esse trechinho aí da sessão aí do Robert Renan, daqui a pouco eu volto. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra o senhor homenageado desta tarde, jogador de futebol, Robert Renan Alves Barbosa. Agora a gente vai falar dos outros jogadores que estão emprestados também ao Vasco da Gama, caso do Johan Rojas e do Carlos Cuesta. Eu nem lembrava que o Rojas estava emprestado, cara. A situação do Rojas é o seguinte: ele pode ser comprado pelo valor de 3,5 milhões de dólares, cerca de 18,3 milhões de reais, junto ao Monterrey do México. Praticamente aí o valor do Claudio Spinelli, né, cara? Eu acho que o Vasco contratou o Spinelli mais ou menos por esse valor, ou um pouquinho mais barato. Acho que o Spinelli custou 1,5 milhão de dólares ou 2 milhões de dólares. Vai pagar em 5 anos, se eu não me engano, em 3 anos. Não, vai pagar em 2 anos, em 5 parcelas, em 2 anos, o Claudio Spinelli, né? O Claudio Spinelli acho que foi 2 ou 2,5. O Rojas está na faixa de 3 milhões e meio de dólares, cerca de 18,3 milhões de reais, né? Se o Vasco quiser contratá-lo em definitivo. Carlos Cuesta, a mesma coisa. Carlos Cuesta, o empréstimo dele custou 1,5 milhão de euros, né? E pela extensão, né, do empréstimo dele, o Vasco fez a extensão do empréstimo do Carlos Cuesta, que acho que se findou aí no início desse ano. E parece que se o Vasco quiser contratar o jogador aí ao Galatasaray, vai ter que desembolsar aí cerca de 5,75 milhões de euros, que vai dar em torno de 36,6 milhões de reais. É uma grana estúpida também aí pelo Carlos Cuesta. Eu já dei minha opinião aqui. O Carlos Cuesta, eu acho que eu buscava um outro zagueiro aí no mercado, cara. Eu não compraria o Carlos Cuesta, não. Eu compraria o Robert Renan. Agora o Carlos Cuesta, não. O Cuiabano está na mesma situação, mas antes de falar do Cuiabano, falar que o Cuiabano está na seleção da rodada aí, da 8ª rodada
pelo SofaScore, ele teve uma nota aí 8,9 e foi eleito aí o craque da rodada, cara, com a maior pontuação pelo SofaScore. Ele tá lá na seleção da rodada, vou botar o print aqui para vocês, tá? E o clube está se movimentando aí para adquirir aí os direitos federativos do Cuiabano, que é a situação mais crítica aí para o Vasco consolidar esse negócio, cara. O Cuiabano, ele tem um valor aí de 10 milhões de euros. Isso aí está em torno de 62 milhões de reais. É uma grana alta que o Vasco vai ter que desembolsar, a não ser que o Vasco estenda esse empréstimo aí, o empréstimo do Cuiabano, que vai até o meio desse ano, e o Vasco vai ter que procurar ou a extensão do empréstimo até o final do ano, ou então tentar negociar esse valor aí lá com o grego, lá com o tal do Evangelos Marinakis lá, que o cara ele é meio turrão, tá? Para poder fazer negócio. Então é bem complicado. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar ontem, o Payet se aposentou, né, cara? Com 38 anos, Payet, que jogou pelo Vasco aí, o francês, se aposentou lá na França. Pelo Vasco ele fez 75 jogos, teve 7 gols e 13 assistências, né? 13, isso. E, né, deixou teu nome lá, de alguma forma, registrado aí em São Januário e na história vascaína. Falar também do GB. O GB postou uma foto lá na praia, cara. Acho que parece, sei lá, uma mão na perna de uma mulher, deve ser a namorada dele, alguma coisa, né? E parece que o GB ele não é relacionado lá no clube dele. Já tem 5 partidas que ele não joga. A última partida que ele jogou foi contra o Maguari pela Copa do Brasil. Aí estão se especulando aí se o GB tá voltando pro Vasco, né? Que parece que ele não está sendo relacionado, parece que ele não engrenou. Engraçado que ele já estreou na primeira partida, dando até assistência para gol, mas parece que não vingou, né, cara? Olha, especulação de mercado aqui para a gente finalizar o vídeo. O Vasco parece que está monitorando aí o meio atacante, o ponta, né, na verdade, Santiago Solari, do Racing da Argentina, tá? Ele está no valor ali de 3,5 milhões de euros e o contrato dele vai até o final de 2027. Então, vai estar vendo aí a possibilidade de contratar o jogador para o meio do ano, né? Para a segunda janela aí, a janela aí de verão europeia. Só que ele é titular, cara, no time dele, no Racing, ele é peça importante lá na equipe argentina. E vai ser meio complicado aí do Vasco adquirir, fazer a aquisição aí desse jogador aí, o Santiago Solari aí, que é o meio atacante aí, atacante ali de lado de campo, né? Ele é ponta do Racing aí da Argentina. O Vasco está precisando de volante, né, cara? Não está precisando de ponta, mas enfim, né? Acho que o Vasco está monitorando aí. Especulação aí de mercado que sempre rola aí nessa época do ano. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. As informações são essas, o vídeo é esse para vocês. Não sei se eu vou voltar mais tarde, acho que só vai ser esse vídeo mesmo. Mais tarde vou tentar vir com os vídeos curtos aqui, com alguns assuntos interessantes. Desejo a todos vocês uma terça-feira abençoada, um restante de semana abençoado também. Saudações vascaínas e eu fui.